Olá para você que nos acompanha, estamos juntos mais uma vez aqui na RDTV, começando o nosso RD Online e, claro, informando, prestando serviços à população aqui do nosso grande ABC. Nesse nosso encontro vamos falar sobre a violência contra a mulher e suas nuances. A cidade de Diadema, por exemplo, está em plena campanha, são os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Nós vamos entender essa ação importante com os nossos convidados. Está aqui a Sônia Maria da Cruz Feitosa, que é chefe de mediação de conflitos, também mediadora da Secretaria de Defesa Social de Diadema, e também o Reginaldo Bombini, que é mediador de conflitos da mesma Secretaria de Defesa Social. Sejam bem-vindos. Tudo bem, Sônia? Tudo bem, obrigada pelo convite. Bom recebê-la. Bem-vindo, Reginaldo. Gratidão pela oportunidade. Vamos falar então dessa campanha. Eu acho até legal, Reginaldo, a gente começar explicando, antes da gente começar aqui o bate-papo, incluir você no bate-papo, a gente trocava uma ideia aqui, e o Reginaldo me explicava, essa é uma campanha mundial, não é? E, em geral, são 16 dias, né, de ativismo. Diadema estendeu um pouco aí essa campanha e acabou inserindo também outras questões importantes. Eu acho legal você esclarecer para a gente. Então, a nível internacional, a campanha era conhecida como 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que é uma data que ela foi, um período, né, que foi eleito ali em 1991 pelo Centro de Liderança Global de Mulheres. A ONU também vai abraçar essa data como essa referência para essa luta, enfrentamento à violência contra a mulher. E aí essa campanha vai até o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? E lembrando que dia 10 de dezembro de 1948 foi o dia da proclamação, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, para lembrar que a violência contra a mulher é uma grave violação aos direitos humanos. Tem toda uma simbologia, não é, essas datas. E vocês começaram no dia 20 de novembro, não é? Em Diadema, a campanha termina no dia 13 de dezembro, então há uma extensão aí, não é, como a gente entendeu, em geral de 25 a 10, em Diadema de 20 a 13, mas também com um significado importante, porque no dia 20, Dia da Consciência Negra, vocês abriram um evento que inclusive já é tradicional aqui no ABC sobre a consciência negra, que é o Kizomba, e aí puderam falar também sobre as questões ligadas à mulher negra, não é, Sônia? Isso mesmo. Então nós tivemos, né, esse início foi dado no dia 20, né, e para essa conscientização voltada, né, assim, para mulheres negras, que na verdade elas já sofrem duplamente, né, pelo racismo. Então, a cidade de Diadema veio, né, assim, junto esse trabalho desenvolvido pela também nossa secretaria, né, pela setor de mediação de conflitos, para que a gente pudesse levar esse assunto, né, tanto o racismo, né, como, dentre outros que vamos, né, tocar diante da entrevista, né, do bate-papo, e como outras ações também foram denominadas para a cidade. Então nós estamos engajados mesmo para que a gente possa levar essa conscientização, né, da violência contra a mulher, né, na cidade, no município, no Brasil, enfim. Então nós começamos, né, assim, engajados nesse assunto. Olha, como a Sônia já mencionou aí algo que eu acho que vem a calhar, nós vamos detalhar as ações como ela também colocou, mas eu vou aproveitar a fala da Sônia para já passar alguns dados aqui. O Brasil, por exemplo, é o 5º país onde mais se comete feminicídio no mundo. E aí outros números estão aqui, inclusive, para quem não sabe, né, é bom falar, o feminicídio é o homicídio cometido contra a mulher pelo simples fato dela ser mulher. Entre 2003 e 2013, o número de vítimas do sexo feminino passou de 3.937 para 4.762 vítimas, com um aumento de 21% na década. As mortes de 2013, olha que a gente está há 4 anos aqui, né? Representam 13 homicídios femininos diários, mostrando que a cada 54 minutos uma mulher é morta no Brasil. O assassinato de mulheres negras, isso em 10 anos, cresceu 54,2%, enquanto o número de mulheres brancas assassinadas caiu 9,8% no mesmo período. E há uma estimativa de 500 mil casos de estupro no Brasil por ano. E aí a gente já começa
ter a noção também, não é, do objetivo maior dessa campanha, né, da importância de tudo isso, não é? Que eu acredito que é enfrentar a violência, e ela não é uma violência que ela acontece por acaso. Ela tem todo um conteúdo ideológico de pano de fundo, né, que é uma questão cultural, histórica, que é o machismo, né, que é a crença de que os homens são superiores às mulheres. Né, e não por acaso, dentro dessa campanha, né, e hoje, né, é o dia que marca isso, dia 6 de dezembro é o dia da campanha do Laço Branco, Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. Que inclusive temos aqui também o material, é uma ação do consórcio intermunicipal Grande ABC, e cada prefeitura também desenvolve suas próprias ações, a campanha brasileira do Laço Branco. Pode falar, Reginaldo. Então, e essa data, ela faz memória a dia 6 de dezembro de 1989, quando um jovem de 25 anos, Marc Lepine, ele invade armado uma escola politécnica em Montreal, Canadá, e ele tira todos os homens de lá e ele assassina, né, comete feminicídio contra 14 mulheres. E aí ele comete o suicídio e deixa um bilhete falando que fez aquilo porque não se conformava que mulheres estivessem cursando um curso voltado para homens. E aí isso fica marcado, né, como o motivador disso, o machismo. Né? Então essa ideia de que o homem tem privilégios, que o homem pode tudo e que as mulheres não. Que as mulheres devem ser relegadas ao lar, né, ao cuidado. E aquela escola politécnica fica marcada negativamente. E aí um grupo de homens se reúne e aí resolve criar a campanha do Laço Branco. Vão eleger um laço branco como este, né, como símbolo da campanha, e aí eles passam a entregar esses laços e fazer um convite aos homens, no sentido de que não só não cometam violência contra a mulher, mas também não se omitam diante da violência contra a mulher. Que eles possam repensar também várias ações. Isso vai de encontro também, hoje a gente tem acompanhado muito fortemente uma discussão no Brasil sobre, teve um episódio, né, com a Titi, a filha do Bruno Galhaço e da Giovanna Eubank, a respeito do racismo, não é? E cada vez mais se coloca isso, não basta você dizer que não é racista, você precisa se posicionar contra ações racistas quando você presencia isso, e o mesmo a gente traz para os casos de violência contra a mulher, né? Sim, que é a questão do machismo. Né, que de fato é cômodo para uma pessoa falar eu não sou, mas se a gente é indiferente a um ato de violência, a gente está sendo conivente, está permitindo que isso continue a acontecer. E como eu abri aqui a conversa, a gente fala da violência contra a mulher, tem várias nuances, né? Tem mesmo a questão de gênero, o machismo, né, a masculinidade, e aí se discute feminismo, tem várias nuances aí. E tem um componente que eu acho que vale a gente colocar aqui em questão, que é a Lei Maria da Penha, né? O quanto a gente, de repente, avançou a partir da instituição da Lei Maria da Penha, porque eu trouxe uns dados ali de 2013, mas se a gente pensar que a Lei Maria da Penha ela é de 2006, não é? Tem muito a ver também com o que a gente acompanha hoje, Sônia, em redes sociais. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava vendo uma conversa sobre mendigos nas ruas, né? Uma postagem sobre o aumento de mendigos nas ruas, e você lia, né, cada comentário absurdo, né? E eu falo, as pessoas cada vez menos se colocam no lugar das outras, e a gente acompanha essa onda, não é? Que faz com que a gente tenha a impressão de que, em vez de evoluir, a sociedade está retrocedendo, né? E em casos de violência contra a mulher também. Machismo, o trato com a mulher, com o negro, com a população LGBT. Então, e até mesmo, por exemplo, referente à Lei Maria da Penha, ela é novinha, né? Temos aí apenas 11 anos e, assim, e ainda se torna, vamos dizer, as pessoas ainda com medo, né, da denúncia. E você vê, a Maria da Penha, diante de todo o sofrimento, né, por qual ela passou, né, e agora, então assim, as pessoas, as mulheres ainda temem, né, esse medo, essa angústia da denúncia, né, de não denunciar um fato que às vezes está ocorrendo tão próximo de você, e a pessoa às vezes não tem essa coragem de denunciar. E o que vocês diriam, você também, Reginaldo, falar sobre esse partir da mulher? A mulher tem de reconhecer, é difícil para a mulher reconhecer. O ponto principal para que as coisas mudem é mesmo essa iniciativa que a mulher tem de tomar, de reconhecer a situação que ela está vivendo? Olha, se a gente pegar historicamente, acho que assim, as mulheres elas já vêm se movimentando para buscar a igualdade já há bastante tempo, né?
Se a gente pegar desde o final do século retrasado, já um grupo de mulheres anarquistas e já ali a primeira onda do feminismo com as sufragistas, elas já começam a se movimentar entre elas para buscar essa igualdade. Então, elas vêm caminhando muito bem com relação a isso, né? Acho que tem tido um movimento de empoderamento, né, das mulheres, elas têm conquistado cada vez mais espaço público, né, dentro principalmente da questão profissional. E como a Sônia falou, essas vítimas de violência mesmo, essa dificuldade muitas vezes de reconhecer a própria situação que está vivendo dentro de casa. Então, se não partir dela, as coisas não andam, pelo menos Então, eu entendo que se jogar essa questão mais a responsabilidade só para ela, dá uma ideia de culpa, né? Então eu estou trazendo essa questão histórica porque pensa assim, as mulheres elas têm trabalhado muito, né? Acho que por todas essas mudanças. Quando a gente pensa a questão dos homens, a gente vem pensando que os homens dentro desse contexto já muito mais recente, a partir dos anos 80. Então, assim, não dá para só trabalhar as mulheres, a gente tem que trabalhar os homens também. Quando a gente pensa as questões de gênero, são as questões relacionais, os papéis, né, os estereótipos de gênero. E aí aquilo que se diz que é de homem e aquilo que se diz que é de mulher. Então, é necessário trabalhar a sociedade como um todo, né? Não dá para focar só numa parte. É lógico que quando a gente pensa na mudança, né, e uma mudança individual, que, né, ela parte sempre da própria pessoa. Mas essa pessoa, ela vai conseguir fazer a partir também do seu repertório, da sua história de vida, do seu círculo familiar. Do entendimento, da compreensão de tudo. E eu penso eu até coloquei essa questão, porque muitas vezes, muitas mulheres, eu até já fiz outras matérias sobre o assunto e tal, inclusive até em delegacias, entrevistando vítimas, muitas têm dificuldade, às vezes, de entender que estão passando por uma situação de violência, porque imaginam que só se elas apanharem mesmo, se houver agressão física, é uma violência, e nem sempre, né? Não. A Lei Maria da Penha ela vai determinar, né, os tipos de violência, né? Então a violência física, a moral, a psicológica, a patrimonial e a sexual, né? Enfim, são, né, dentro da violência doméstica e familiar são entendidos esses 5 tipos de violência. Né, e a psicológica e moral, que ela vai se entender de fato, principalmente com a relação verbal, né, mas a psicológica no sentido de desqualificar, de humilhar, de constranger, de diminuir a pessoa, né, e a moral no sentido de caluniar, difamar, a física, que de fato que é a que nós reconhecemos, a patrimonial, que pode ser desde a privação dos documentos pessoais até a impossibilidade ou controle de redes sociais ou do uso de celular, ou com quem se fala, e a sexual, e que muitas vezes as pessoas não têm nem noção, mas assim, que pode ser cometido inclusive pelo próprio companheiro, à medida que ele tem uma relação com a mulher não consentida, né? Seja porque ela não está bem, seja ela dormindo ou está tomando uma medicação que faz ela dormir. Sim, né? Que altere o estado de consciência. E ele acaba tendo relação com ela forçada, sem o consentimento dela, né? Porque às vezes ainda a gente tem uma noção, né, que aí a gente fala do processo histórico, que a ideia da certidão de casamento colocou no papel ali, agora ela me pertence. E aí, de fato, eu posso fazer o que eu quiser com ela, né? Então, essa é uma coisa que ainda está um pouco presente ainda na nossa cultura, né? Tanto assim, muitos casos de feminicídio é a dificuldade do homem lidar com essa frustração, né, com a aceitação, de fato, do rompimento do relacionamento. E aí ele não aceita e ele muitas vezes parte para agressão e vai até a situação de homicídio, e que geralmente, em muitos casos, é seguido pelo suicídio. Não é o geral, mas muitos casos são seguidos pelo suicídio. Porque, de repente, porque aí quando ele se dá conta daquilo que ele fez, já é tarde demais. É tarde demais. E aí isso também é a questão, né, pegando a questão de masculinidade para os homens, e que a gente também tem priorizado dentro desse período a conversa com os homens sobre gênero, é porque justamente isso. Porque parece até assim que o machismo ele faz muito mal só para as mulheres, né? Porque as mulheres mais morrem, são mais que apanham, enfim. Mas se a gente pegar as violências que os homens sofrem, elas são enormes, né? Por exemplo, os homens são quem mais comete suicídio. E por quê? Porque a dificuldade dele falar sobre seus sentimentos, a dificuldade dele chorar, porque ele acaba aquele valor que vem, não é? Que o homem tem que ser homem, que o homem não chora, que não tem.
né, se a gente olhar para o nosso sistema carcerário, que alguns dizem que é o quarto, outros o terceiro maior do mundo, né, a maioria são homens. Né, pessoas em situação de rua também são homens. Né, o maior problema com pessoas dependentes químicas é masculino. No trânsito, acidente de trânsito, principalmente vítimas fatais, são os homens também. Tanto que o seguro automotivo é mais barato para as mulheres, né, porque a mulher é muito mais cautelosa, cuidadosa e não vai, né, ter uma relação de limite, de extrapolar as regras. E se a gente pegar o homicídio, quem mais pratica homicídio, quem mais sofre com homicídio são os homens. E as vítimas, principalmente entre os 14 e 24 anos, que é a fase entre a juventude, a adolescência e juventude, que é a fase que o homem está mais autoafirmando a sua masculinidade, querendo provar para o grupo, para a sociedade que ele é homem. Né? Então a gente percebe que o machismo ele faz mal para as mulheres, inclusive para as pessoas LGBTs, né, que a gente acabou não citando, mas o Brasil, em termos estatísticos, é o país que mais comete homicídio contra as pessoas LGBTs, né, as lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, que também tem essa relação com essa masculinidade hegemônica machista, né, que todas as pessoas que rompem, que saem desse modelo binário homem-mulher, têm que pagar com violência. Não, e tem até, e aí você já percebe aquela coisa que se carrega, né, que fica também aquele estigma de que, já que você tocou, o gay não é homem, né? Sim. E na verdade é um homem gay, não é? Sim, não é homem, não é? O que você falava, o homem tem aquela necessidade de se afirmar, não é? Eu sou homem. Não que o gay deixe de ser homem, é homem também, mas o homem, eu sou macho, eu sou, né? Eu faço e aconteço. Infelizmente, não é? Isso ainda existe, como eu disse. Parece que a gente está regredindo, retrocedendo, não sei o que está acontecendo, quando parecia que todo mundo estava evoluindo e a gente ia ter uma mudança em vários desses números de violência. A coisa está... O próprio Centro de Cidadania LGBT de São Paulo foi alvo de violência, de vandalismo, né? Entraram ali, urinaram, defecaram dentro do local. Então não sei o que está passado na cabeça das pessoas, sinceramente. Mas vocês têm percebido, Sônia, Reginaldo, lá em Diadema, um aumento nos casos de agressão, de violência contra a mulher? Lá a Casa Bete Lobo, não é, por exemplo? Isso. Aumentou a procura de mulheres ali, porque também tem um dado curioso que a gente até se pergunta, será que os casos aumentaram? Porque hoje a gente vê mais mulheres se expondo, né, expondo as situações de violência às quais elas foram vítimas. As redes sociais estão aí. Sim. Sempre foi assim? A coisa piorou realmente? Ou as coisas estão mais expostas agora? A mulher está tendo mais espaço? Então, lá no caso da Casa Bete Lobo, né, a Luciene, que é a coordenadora lá, ela estava comentando que assim, sempre que há uma sensibilização em alguma região, em algum espaço, há uma tendência a aumentar a procura, né? Porque parece engraçado, assim, o serviço ele já existe há quase 3 décadas lá, né? Conhecidos na Casa Bete Lobo. Um dos primeiros Uhum. centros de referência à mulher vítima de violência do Brasil. E, no entanto, ainda tem muitas pessoas da população que não conhecem. A gente tem ido nessas sensibilizações em alguns espaços, em alguns locais, e as pessoas falam, né, quem conhece, né? Ainda é 10% do público que a gente está fazendo, atendendo aí, desenvolvendo essas atividades que acabam conhecendo. Bom, com relação à pergunta que você fez, acho que temos 2 componentes que a gente pode apontar. Acho que assim, à medida que a gente tem um mecanismo, né, de defesa, né, de proteção, de garantia dos direitos das mulheres, como a Lei Maria da Penha, que aí começa a olhar para os casos, né, de uma forma específica, a gente deixa de olhar como um crime de menor potencial ofensivo e começa a pensar que é um crime contra a pessoa humana, que é uma grave violação dos direitos humanos, né, então já tem, né, mecanismos específicos como a Delegacia de Defesa da Mulher, né, o Centro de Referência e Atendimento à Mulher Vítima de Violência como a Casa Bete Lobo, em Diadema, e aí a gente percebe que tem mecanismos para acolher essa demanda, né, com cuidado que merece.
E aí não só do ponto de vista de responsabilizar, né, o homem pela delegacia, mas também de cuidar da vítima, né, dentro dando um apoio psicológico, assistência social e até mesmo jurídica, orientação jurídica, para que essa mulher ela também se empodere e ela supere essa violência e siga em frente. Dê um novo rumo na vida. Isso, né, então a gente tem esse fato que eu acho que favorece bastante, mas tem um outro fator que eu acho que à medida que a mulher também ela vai se empoderando, ela também não vai baixando a cabeça, ela não vai se submetendo a determinadas situações que antes as mulheres elas se submetiam. E aí ela vai enfrentar o seu companheiro ou o homem, né, dentro dessa relação. E aí muitas vezes o homem ele também tem o seu repertório muito limitado, porque desde o nosso início de processo de socialização, nós somos incentivados a resolver os nossos conflitos com violência. No futebol, né, numa divergência na rua. Então a gente tem esses estímulos a resolver os conflitos com violência. Então esse potencial que a mulher ela desenvolve, né, dialógico, né, que está muito centrado dentro da casa, né, porque ela tem que negociar tudo em casa, então ela vai desenvolver o seu potencial comunicativo muito mais do que os homens, que é mais intolerante a conversa, ele é mais pragmático, né, dentro desses estereótipos e dentro dessas construções culturais e educacionais. Sem contar também outros agravantes, como por exemplo o alcoolismo, isso aí faz todo um efeito dominó. Isso, ele amplifica, ele não justifica. Não justifica. Mas ele vai amplificar. Mas é um componente. Isso, com certeza. Presença de arma de fogo, né, o alcoolismo ou outras drogas, de fato são todos componentes que eles vêm a piorar, né? Mas não, a gente não gosta de patologizar o machismo, porque a gente entende que o machismo é responsabilidade de toda a sociedade. Claro. Quando, na verdade, que você falou do diálogo com os próprios homens para que eles repensem as próprias atitudes, né? Os grupos com os homens aí. Porque não adianta trabalhar a mulher e aí você não trabalha o outro lado. Essa balança ela vai continuar, né, em desnível. Então acho que tem esses dois fatores. Acho que hoje a gente tem um conjunto, um sistema, tem uma lei e um sistema de serviços para acolher essas demandas, né? Então facilita a mulher ir nesses lugares para estar fazendo a denúncia. Porque antes, quando ela, por exemplo, ia para uma delegacia comum, ela era revitimizada. Sim. Chegava lá, isso não é importante. A gente tem aqui, flagrante de homicídio. E também aquele olhar, né? Tipo, deve ter feito alguma coisa para merecer apanhar, né? Deve ter feito, quando não culpabiliza a vítima. A vítima acaba sendo a culpada por tudo. Mas é bom, né? Porque a mulher ela vem vencendo medos que também no passado existiam. E não digo que esse tipo de medo acabou, mas há uma superação aí daquela coisa da dependência, né? Eu vou me sujeitar a isso, não vou denunciar, porque como vai ser minha vida, de repente, com meus filhos, eu dependo do dinheiro que o marido traz em casa. Então, havia também isso, né? Essa preocupação. Sim. E hoje, como você falou, né? A mulher se vê mais empoderada e a atitude de uma vai encorajando outra e assim, né? Sucessivamente. Vamos falar das atividades desse período aí, nesses 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. São vários espaços, várias atividades, sempre abordando o universo da mulher, Sônia. Isso, exatamente. Nós começamos, né, no dia 10, foram 3 turmas marcadas, né, iniciamos pela segurança, né, tivemos o apoio da GCM do município, né, e assim, nós foram realizados, só algumas informações aqui. Pode falar, vamos lá. Foi no dia 10, 17 e 23. Isso em novembro. Isso, de novembro, né, foram 3 turmas, foi de grande aproveito, né, as pessoas, né, os GCMs, né, eles tiveram uma grande participação, né, e abordando, né, então assim, onde surgiu aquele bate-papo, né, as indagações, e foi muito bom, muito produtivo mesmo. O bacana é que o comando da GCM de Diadema apoiou bastante essa iniciativa, né? Tanto o Cícero, o comandante, quanto o Fagundes, subcomandante, né? E aí ele foi focado no efetivo de rua, né? Porque no sentido principalmente de qualificar e humanizar esse atendimento à mulher vítima de violência. Que muitas vezes eles que vão chegar ali, né? Que é o serviço 24 horas que acaba, muitas vezes acontece à noite, e é quem vai se deparar com essa situação, né?
E aí é focado muitas vezes, porque às vezes a mulher, ela não quer denunciar o seu agressor, porque ela fala, é um bom pai, né, foi um momento que ele bebeu, ele perdeu a cabeça, e a gente fala, tudo bem, não precisa impor, né, obrigar ela, porque ela não é obrigada a ir lá na delegacia, mas apresentar, por exemplo, a Casa Beth Lobo, falar, tem esse serviço, né, procura, lá vai ter orientação psicológica, assistencial, jurídica, então, de fato, para fortalecer a mulher, para ela conhecer os seus direitos, e aí a partir disso ela decide se denuncia ou não, né? Mas a gente achou super importante essa parceria, porque é uma reclamação muitas vezes que as mulheres trazem, né? Que de fato, eu fui mal atendida pelo serviço de emergência que foi lá, me abordou e que falou que eu era culpada, que isso, né? Aquela coisa de culpar a vítima, né? Então achamos super importantes e esse curso teve isso, né? Teve o apoio, né? Uma das aulas foi da doutora Renata Krupp, a delegada da Delegacia de Defesa da Mulher. A outra foi a Marilza Nakazawa, né, que é a presidente da OAB e também presta assistência jurídica na Casa Beth Lobo. A Luciene, que é a coordenadora da Casa Beth Lobo, e eu, enquanto discutindo principalmente as questões de gênero, trazendo essas questões da construção dos meninos, né, do aprendizado dos meninos, das meninas. Então foi um processo bem interessante. Teve uma boa avaliação pelo efetivo, por todo o efetivo da GCM. Então e você falava aí, eu estava lembrando, eu tive num evento recente agora sobre esse assunto, né, violência contra a mulher, e teve um depoimento de uma mulher vítima de violência, e ela falava basicamente isso, né? Eu fui vítima de violência durante muitos anos, tal, e o meu problema era, e até ela falava, ela ainda tem contato com o pai dos filhos dela, ele é uma excelente pessoa, porém ele bebe. E sempre que ele bebia, eu questionava coisas e ele já ficava agressivo, porque eu questionava o horário que ele chegava em casa, o problema da bebida, ficar em bar, e aí o tempo fechava. Mas ela falou, não podia ficar usando mais isso como pretexto, não é? E por mais que eu quisesse ficar com ele, não tinha mais condições, chegou um momento que não dava, né? E aí eu me lembrei desse caso. O que mais tivemos lá? Bom, então, ou vamos ter ainda, né? Vamos Porque tem até dia 13. Isso. Nós tivemos o início, né, da campanha, e foi realizado pela Fernanda, que é onde comemora a consciência negra, e foram, né, foi bem aceito também lá na praça, né, tiveram várias, né, os munícipes, né, teve grande adesão. Né? Aí tivemos a abertura, que foi no Paço Municipal, né, diante da... Que é uma abertura oficial, isso, né? Uma solenidade mesmo para marcar... Com o pessoal da rede, né? Algumas ações antecederam essa abertura oficial, aí vocês oficializaram mesmo os 21 dias, né? Isso. Porque aí teve presente as autoridades, né? Secretários, o vice-prefeito... São debates, palestras, são várias tivemos umas rodas de conversa, né, com o Bombini, né, levando o caso de gênero e masculinidade, junto com a doutora Marilza, né, que é da advogada da Casa Beth Lobo, né, que foi sobre a violência, a Lei Maria da Penha, né, e foram em vários locais. Um pouco do que a gente já conversou aqui acabaram expondo aí para os participantes. O que a gente vai ter ainda, não é? O que nós teremos ainda nesses... Então, nós teremos no dia 7 de dezembro. Tá. Quinta-feira, 7. Às 14 horas, uma fala na tribuna da Câmara Municipal de Diadema sobre a campanha do Laço Branco, né, que marca... no dia 6 de dezembro, e para estar falando com as pessoas presentes, e os vereadores, sobre essa questão. Né? Essa é uma das próximas ações, então, já definidas. Para o dia 13, inclusive, eu tenho aqui, né, vocês deixaram com a gente, um evento na Ordem dos Advogados do Brasil, no centro de Diadema, o encerramento da campanha, é isso? Isso. Que aí é um momento que nós teremos 3 convidadas que irão debater após a exibição do documentário Quem Matou Eloá. Né, Eloá. Caso aqui do nosso grande ABC Santo André. Aí no Jardim Santo André. E que acho que teve uma comoção internacional, inclusive. E aí trazer um pouco, inclusive, qual a influência da mídia nos casos de violência contra a mulher. Hoje, inclusive, bom você citar, eu tinha até colocado aqui para abordar com vocês, a gente tem uma novela, não é? Que no horário nobre, a maior audiência do país,
tratando desse tema, não é? A violência contra a mulher foi exposta ali, muitas pessoas se manifestaram chocadas, não é? Pelo tipo de cena, pela intensidade das cenas das agressões, né? Sim. Mas nós temos programas aí de rede nacional que espetacularizam a violência, inclusive os casos de violência contra a mulher. Sim. E aí há os dois lados, né? E aí tem uma preocupação no sentido de enfrentar a violência, né, de diminuir, né, de trazer, de levar a educação, né, de fazer com que essas mulheres conheçam o caminho, onde denunciar. Chamar a atenção positivamente. Não, né? Acho que fica repetindo uma situação variada várias vezes, com o sentido somente da questão da audiência. E não mostra que tem solução, não, tem jeito. E aí pinta também esse homem como um monstro, né, que a gente, né, eu também desenvolvo trabalho com homens responsabilizados pela Lei Maria da Penha. A gente fala para eles, todo mundo acha que vocês são monstros. E eles mesmos falam, quando eu vou indo para o grupo a primeira vez, eu acho que vou chegar lá com um monte de cara criminoso e, né, tudo. E aí quando olha assim, fala, não, pô, é um cara igual a mim. Né? E aí que a gente fala, o machismo produz esses homens, né, que em casos extremos eles recorrem à violência. Não estou falando para tratar como coitados. A gente tem que responsabilizar, mas a gente tem que mudar, né, e repensar essa educação. Né? Então acho que esse documentário, Quem Matou Eloá, ele vai trazer essa reflexão. Como que a mídia, né, explora, né, esses fatos. Qual é o papel da mídia, né, de fato? Então, como que essa espetacularização da violência que muitos canais fazem, e então trazer esse debate, né, porque por qual o sentido daquelas pessoas, né, por exemplo, em volta lá assistindo uma cena, né, será que mata, não mata, né, todo mundo ali na televisão, né, qual que é o sentido disso, né? Isso melhora de fato, né? Então acho que serão 3 debatedoras. Raquel Moreno, que é uma feminista histórica e que ela tem 2 livros que trabalham essa questão da imagem da mulher. A defensora pública Paula Santana Machado de Souza, que é coordenadora auxiliar do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Mulher, né, o NUDEM, e também a Daniela Braga, que é psicóloga feminista, né, mãe solo, integrante de coletivos como Fala Guerreira, psicólogos da Zona Sul, e Periferia Segue Sangrando e Taraízes, né? Enfim, então essas mulheres vão trazer um pouco esse debate, né, em torno desse documentário, que é um documentário que tem em média 25 a 30 minutos, né, e que aí o mais importante é a fala que elas vão trazer e depois a troca com as pessoas que estiverem presentes lá. Importantíssimo, né? Então fica aí o convite, nesta quinta-feira, dia 7, portanto, tem lá na Câmara Municipal a exposição a respeito do Dia do Laço Branco, né, da campanha do Laço Branco regional, e no dia 13, encerrando esses 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher em Diadema, na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, a exibição desse vídeo e também todo o debate, a discussão importante depois, as impressões e de repente aí, não é, também o próprio reconhecer das situações vividas. Mais algum dado que vocês queiram passar? Podemos passar, né? Então, são os principais pontos aí agora nessa reta final da campanha, mas é a reta final da campanha, que não termine essa luta, não é? E também e que seja cada vez mais frequente a denúncia por parte das mulheres, o empoderamento por parte das mulheres, que é tudo que a gente quer, não é? Caminhar mesmo para o fim da violência contra a mulher, reduzir esses números que eu já passei aqui hoje, não é, o aumento, sobretudo, da violência contra a mulher e a mulher negra sofrendo duplamente. Quero agradecer a Sônia Maria da Cruz Feitosa, que é chefe de mediação de conflitos e também é mediadora da Secretaria de Defesa Social de Diadema. Obrigado, Sônia. Se quiser deixar uma mensagem final, fique à vontade. Obrigado por ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite, né? E só uma frase: lugar de mulher é onde ela quiser. Ok, né? Eu Muito tenho certeza disso. Obrigado também por ter vindo, Reginaldo Bombini, que é mediador de conflitos da Secretaria de Defesa Social de Diadema. Obrigado, Reginaldo. Também, se quiser deixar um recado aí, aproveite. Eu que agradeço a oportunidade, não só de estar divulgando essas ações, mas acho que à medida que vai para um canal importante como esse da RD, acho que essas informações elas vão sendo multiplicadas. Ampliando, né, o debate.
E basicamente a gente precisa falar sobre essa questão da violência contra a mulher, a gente precisa falar sobre as questões de gênero, e não só com a mulher, com os homens também. E acho que a gente tem que repensar, né? A gente às vezes também fala sobre a violência, fala em como atuar na violência, mas a gente tem que pensar principalmente como nós estamos educando nossos filhos e nossas filhas. E a gente tem que repensar essa forma, porque a gente continua falando que os meninos podem tudo, né, estimulando a resolver seus conflitos com a violência, enquanto as meninas a gente fica relegando o espaço doméstico para elas e as atividades domésticas, e o cuidado com a casa ou com os filhos. E acho que é importante a gente pensar que o cuidado da casa e dos filhos e das filhas também é do homem, também é responsabilidade dele. E acho que, então, pensar desde esse cuidado lá mesmo, quando é pequeno, fazendo com que o menino assuma a responsabilidade sobre arrumar seu quarto, sobre limpar aquilo que sujou, né, organizar seus brinquedos. O respeito, né, passar noções de respeito às diferenças. E que violência não é uma ferramenta para resolução de conflitos. A gente resolve conflito com diálogo. Se não for possível com diálogo, que a gente busque sempre os caminhos legais, seja a autoridade de uma professora, de um pai, de uma mãe ou de uma pessoa adulta, ou da delegacia, ou seja lá qual caminho for necessário. Mas sempre legal. Nunca querer fazer justiça com as próprias mãos. Que é vingança, que é tanto crime quanto aquele, às vezes, que a gente tenta enfrentar. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente pensar, então, de relações e assim com uma sociedade menos violenta. É por aí mesmo, né? Porque quando se perde o controle, quando se parte para a agressão, se perdem todos os argumentos aí, não é? Então é mais fácil buscar uma solução, discutir pela argumentação, né? Pela conversa. Obrigado mais uma vez a ambos. Eu quero só lembrar você que os principais pontos das nossas conversas, das nossas entrevistas aqui na RDTV são reproduzidos nas outras mídias do RD, o seu repórter diário. Nós temos o jornal, o RD, a versão impressa, circulando semanalmente às sextas-feiras em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, com as principais notícias da região. Mensalmente a RD em revista, essa é a edição de dezembro, destacando inclusive os aniversários de Diadema, Mauá. Eu estive em Diadema, conversei com o prefeito Lauro Mitchels, também entrevista com o prefeito de Mauá, Átila Jacomussi. O destaque aqui para o clima natalino, no comércio, a expectativa de vendas. Será que ainda há sentido na comemoração do Natal? Tem um artigo do bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, aqui da Diocese de Santo André, que inclusive esteve aqui na RDTV e me deu uma entrevista sobre esse assunto, que você vê em repórterdiario.com.br. É só buscar por RDTV, nossa galeria de vídeos. No YouTube, RDTV Repórter Diário, e no Facebook, a fanpage Jornal Repórter Diário. Até a próxima.